Situação de Paulo Dybala parece definida no Flamengo. Vinícius Júnior especulado em 2 clubes europeus caso não renove com o Real Madrid. E vários técnicos sendo especulados no Corinthians. Isso é apenas uma palhinha do que tem nesse vídeo, porque tem isso e muito mais. Em mais um momento, em mais um vídeo de mercado da bola. Se inscreve no canal, deixa seu like e vamos direto pro ponto. O Real Madrid decide esperar até 2027 para recomprar o Nico Paz do Como. Nico Paz vive um momento mágico no futebol e atrai muitos olhares de todos. O jornal espanhol El Mundo revelou que o Real Madrid acompanha tudo de perto. A equipe merengue tomou uma decisão importante sobre o futuro do jovem talento para proteger o seu desenvolvimento e garantir seu sucesso. O argentino brilha no Como, liderando a equipe com gols e assistências essenciais. A diretoria espanhola entende que essa continuidade é vital para seu amadurecimento. Ao vendê-lo por cerca de 36 milhões de reais, o clube garantiu forma de trazê-lo de volta caso ele explodisse no cenário internacional tão rapidamente. Trabalhar com o técnico Cesc Fábregas transformou o futebol do garoto, dando a ele mais confiança. O time branco teme que um retorno precoce ao Bernabéu o coloque no banco. Perder minutos preciosos em campo destruiria a evolução técnica conquistada com tanto esforço na dura primeira divisão italiana. As cláusulas contratuais permitiam um retorno mais barato, custando cerca de 53,5 milhões de reais ainda nessa temporada. Porém, o planejamento mudou radicalmente nos últimos dias. O clube agora prefere pagar aproximadamente 60 milhões de reais no próximo ano para garantir que ele atue regularmente antes de voltar para casa. Jornalistas renomados como Fabrício Romano indicavam que a repatriação aconteceria muito em breve. Contudo, a nova estratégia mostra que a diretoria valoriza a experiência adquirida na Itália. Esperar mais tempo significa receber um atleta pronto para a pressão de defender uma das camisas mais exigentes do mundo. Além dos italianos, o mercado de transferências acompanha cada passo do jovem craque argentino. O United busca nomes para liderar o seu novo projeto e o Bayer Leverkusen também monitora o atleta. Apesar da pesada concorrência milionária, Florentino Pérez mantém a tranquilidade nos bastidores. A diretoria confia nas vantagens contratuais estabelecidas e na vontade do atleta de brilhar na Espanha. Adiar a contratação consolida um plano perfeito para transformar a antiga promessa num craque mundial de forma definitiva. E agora vamos pro caso do Vinícius Júnior. O jornalista do Team Talk, Graham Bailey, apurou que agentes fizeram contatos com grandes clubes ingleses, incluindo o United e Liverpool, para avaliar o interesse diante de possível saída do Vini do Real. O Real Madrid já avisou o staff do atleta que não fará nenhum movimento acima da média do teto salarial para renovar o contrato do Vinícius, que tem vínculo válido até junho de 27. Na prática, o clube merengue não deseja correr o risco de perdê-lo sem custos no fim da próxima temporada, cenário que abre a porta para uma possível venda após a Copa do Mundo, caso não haja acordo para renovar. Diante do cenário, intermediários ofereceram e contataram os principais clubes ingleses, como o Liverpool e Manchester United, com capacidade financeira para bancar a transferência. O valor de mercado de Vinícius será reduzido a partir do final da temporada atual. No entanto, a operação envolveria vários milhões de euros que os ingleses têm capacidade de pagar. A reportagem afirma que o nome do Vini Júnior também foi levado à mesa de outros 2 grandes clubes, Bayern de Munique e PSG, somando assim, exceto o Barcelona, por motivos óbvios, os principais clubes da Europa. Apesar do movimento dos intermediários, o cenário é favorável ao Real Madrid. Vini Júnior deseja permanecer em Madrid e as conversas para renovação de contrato foram retomadas nos últimos meses. O camisa 7 retomou a boa fase após a chegada do Arbeloa, o que tem sido fundamental para as partes reativarem negociações. A expectativa é que a novela chegue ao fim após a Copa do Mundo. Manchester United usa a saída de Salah do Liverpool como exemplo e considera vender Bruno Fernandes. O português tem futuro incerto no United. Após a saída de Salah do Liverpool, os Red Devils podem se desfazer do capitão. A informação foi divulgada pelo portal Care of Sight, que aponta uma possível mudança de postura do clube. Segundo a publicação, a diretoria está disposta a ouvir propostas relevantes pelo meio-campista português. A ideia é evitar um desgaste interno semelhante ao ocorrido em outro grande clube inglês. O nome de Bruno segue valorizado no mercado. Clubes como o Bayern, PSG e equipes da Arábia Saudita monitoram a situação. O interesse é considerado concreto nos bastidores. Uma oferta significativa pode abrir caminho para negociação. O Manchester United utiliza como referência o caso de Salah no Liverpool. Na ocasião, o clube optou por manter o jogador, mesmo após sinais de possível saída. A decisão acabou gerando desgaste na relação. Após a renovação de contrato,
o rendimento do Salah caiu em comparação às temporadas anteriores. Além disso, a relação com a diretoria ficou mais sensível. O episódio é visto como um alerta dentro do United. Internamente, há receio de que algo semelhante aconteça com Bruno. O português já demonstrou interesse em deixar o clube em temporadas recentes. Isso aumentou a cautela da diretoria nas decisões. O United prepara uma reformulação do elenco para a próxima temporada. A diretoria pretende fazer mudanças importantes na estrutura do time. A saída do Casemiro já está confirmada para o fim da temporada. O volante não seguirá no clube após o término do contrato. Bruno Fernandes pode ser um dos nomes a deixar a equipe nesse processo. O clube já observa o mercado em busca de possíveis substitutos. A decisão final deve depender das propostas recebidas na próxima janela. Bournemouth só vai vender o Ryan para gigantes europeus por quase 600 milhões de reais. O Manchester United e o Real estão de olho. Ryan chegou ao Bournemouth no início desse ano por 28,5 milhões de euros. Seu impacto na equipe inclusive foi imediato, com o brasileiro não demorando para marcar seu primeiro gol com as cores da equipe britânica. Até o momento, o atacante balançou as redes em 2 oportunidades e distribuiu uma assistência em 8 jogos. Seus números na Europa já ultrapassaram, por exemplo, o artilheiro Gabriel Barbosa, ídolo do Flamengo, e justamente em virtude das suas boas atuações, o atleta já começa a ser desejado por equipes de maior calibre do futebol europeu. As especulações do velho continente dão conta de que Liverpool, United e até mesmo Real Madrid acompanham sua situação. Em meio a isso, o jornalista Eduardo Burgos, do Diário AS, repercutiu a informação de que o Bournemouth está preparado para vendê-lo, mas que não vai facilitar as coisas. A equipe quer transformar o brasileiro na maior venda da história. De acordo com a fonte, qualquer time que deseja contar com o futebol do Ryan terá que pagar uma alta quantia. A pedida inicial dos ingleses é de pelo menos 100 milhões de euros. O valor superaria a transferência de Semenyo para o City, que rendeu 72 milhões de euros. A negociação, inclusive, aconteceu nessa temporada e foi fundamental para a equipe financiar a compra do Ryan. Atual 13º colocado da Premier League, o Bournemouth sabe que Ryan vai ser pedido por um preço caro e, com isso, quer deixar a situação melhor financeiramente. A situação de Arne Slot no Liverpool é complicada. O Liverpool condiciona a permanência dele a uma vaga na Champions League, mas os torcedores já pedem Xabi Alonso. A pressão sobre Arne Slot aumentou após o Liverpool ser goleado pelo City por 4-0 e acabar eliminado na fase de quartas de final da Copa da Inglaterra. Segundo o editor-chefe do site The Telegraph, Jason Burt, o técnico somente vai permanecer no clube se os Reds conquistarem uma vaga para disputar a UEFA Champions League na próxima temporada. O clube tem chance de conquistar a classificação mediante 2 caminhos. Um deles é via Premier League. Atualmente o Liverpool está na 5ª posição e tem 49 pontos, 5 a menos que o 4º colocado Aston Villa e 6 a menos em relação ao 3º colocado United. O Chelsea também está na briga. Os Blues ocupam a 6ª posição e tem 48 pontos. Brentford e Everton aparecem logo abaixo. Todos os times ainda vão disputar mais 7 jogos até o fim da atual temporada do inglesão. Os Reds também vão disputar as quartas contra o PSG. Conforme o site oficial do campeonato, o clube que vencer a Champions se classifica automaticamente para a fase de liga na próxima edição. O site The Telegraph publicou tal informação ao repercutir em tempo real de Manchester City 4, Liverpool 0. Xabi Alonso é um dos caras mais cogitados a ser justamente o treinador. A torcida vem fazendo coro e pedindo ele para voltar à equipe. Lembrando que como jogador, o Xabi Alonso representou os Reds de 2004 até 2009 enquanto jogador. Segundo informações do Gol, o espanhol está livre no mercado desde que foi demitido pelo Real Madrid no decorrer da atual temporada. Xabi Alonso ganhou notoriedade como técnico após fazer um trabalho brilhante e vencedor pelo Bayer Leverkusen. Flamengo toma decisão e bate o martelo sobre contratação de Dybala e descarta negócio após análise interna. O Flamengo analisou a possibilidade de contratar o meio atacante Paulo Dybala, mas optou por não avançar. Mesmo com o jogador em fim de contrato na Europa, a diretoria rubro-negra entende que o elenco atual já oferece opções suficientes para a posição. A avaliação interna considerou principalmente o setor ofensivo. Hoje o clube conta com nomes como Arrascaeta, Paquetá e Carrascal, que atuam em funções semelhantes e já fazem parte do planejamento da comissão técnica. Nos bastidores, a decisão passa por uma análise de custo-benefício, apesar da qualidade
conhecida do Dybala, o Flamengo não vê necessidade de investir em mais um jogador no mesmo setor do campo nesse momento. Outro fator determinante é a condição física do argentino. O atleta passou por cirurgia recentemente e não entra em campo desde janeiro, o que gerou cautela por parte da diretoria. A presença de jogadores consolidados no elenco pesou diretamente na decisão. Arrascaeta segue como peça-chave, apesar de ser preservado fisicamente em alguns momentos. Já Lucas Paquetá vem ganhando sequência e espaço, enquanto Carrascal ainda busca retomar protagonismo dentro do grupo. A comissão técnica entende que o trio oferece alternativas suficientes para diferentes variações táticas, o que reduz a necessidade de buscar reforços para o setor. Mesmo com a decisão sobre Dybala, o Flamengo não descarta novas movimentações. A diretoria segue atenta a oportunidades, mas com foco em posições consideradas mais carentes. A estratégia atual prioriza equilíbrio financeiro e manutenção de um elenco competitivo, sem inflar a folha salarial. Internamente, o entendimento é claro: reforços só vão chegar caso agreguem valor imediato e se encaixem no modelo de jogo. O nome do Dybala, portanto, fica fora dos planos, ao menos nesse momento, enquanto o Mengão mantém um foco total nas competições da temporada. Red Bull Leipzig entra na disputa com o PSG pela contratação de Gabriel Martinelli. Martinelli pode deixar o Arsenal na próxima janela. O jogador da seleção está na mira de diversas equipes. De acordo com a publicação, o clube alemão vê o brasileiro como peça importante para a próxima temporada. A diretoria avalia o jogador como opção de reposição. O Leipzig considera Martinelli como possível substituto para Yan Diomande. O jogador vem sendo cobiçado por diversos clubes do futebol europeu. Uma saída na próxima janela é tratada como provável nos bastidores. Yan Diomande, ou Diamande, inclusive, é apontado como alvo do Liverpool. O clube inglês o vê como alternativa para substituir o Salah. Esse efeito em cadeia pode impactar diretamente o futuro do Martinelli. No Arsenal, o cenário também indica possível saída do brasileiro. O atacante deve deixar o clube ao fim da temporada. A diretoria inglesa está aberta a ouvir propostas. Diante disso, o interesse de grandes clubes aumentou nas últimas semanas. O Atlético de Madrid aparece como um dos candidatos. O clube espanhol avalia incluir o Martinelli em negociação envolvendo até o Álvares, mas eu acho bem improvável no final que aconteça isso. Apesar da concorrência, o PSG surge como o principal favorito. O clube francês já demonstrou interesse concreto. Internamente, o nome do Martinelli é bem avaliado. O PSG busca reforçar o setor ofensivo para a próxima temporada. A possível chegada do brasileiro é vista como estratégica. A diretoria trabalha para avançar nas negociações. Zenit rejeita oferta verbal de 190 milhões de reais por Luiz Henrique do Flamengo e eleva a pedida. O Zenit recusou a proposta verbal do Flamengo, estipulando o valor de 40 milhões de euros para abrir negociações iniciais. O Flamengo fez uma proposta verbal de 32 milhões de euros ao staff do LH. A oferta também chegou aos ouvidos do Zenit e recusou a abordagem, elevando a pedida. O Zenit recusou a investida inicial, deixando claro o valor de 40 milhões de euros. A informação foi divulgada por Fabrício Lopes, do jornal O Dia. Os representantes russos também informaram que só aceitam se sentar para negociar o Luiz Henrique após o início da Copa do Mundo. Internamente, o entendimento é de que o brasileiro possa se valorizar em eventual convocação. Ainda de acordo com o comunicador, o LH tem a preferência de ficar na Europa e tem sinalizado seu desejo para outros clubes. Recentemente, em entrevista, o próprio atleta deixou claro o interesse de um dia jogar na Premier League. Ele afirmou que gostava do Arsenal na forma agressiva que jogaram. Luiz Henrique ainda revelou que mantém contato com brasileiros que atuam em Londres, como Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e o Magalhães, deixando claro novamente o desejo de trabalhar sob o comando de Mikel Arteta. Após ter sido campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo, o Zenit veio para o Brasil e comprou o atacante brasileiro. Desde então foram 39 jogos disputados, com 5 gols e 6 assistências. O contrato na Rússia prevê um vínculo válido até 2028. Ao ser contratado, Luiz Henrique assinou um vínculo de 3 temporadas. Enzo Fernandes aguarda a reunião com o Chelsea para decidir entre renovar ou ir para outro clube, revela empresário. O clima entre o jogador argentino e os Blues piorou após a suspensão no meia. Enzo Fernandes está em dúvida entre ficar em Londres ou ir para o Real Madrid. O empresário do jogador, Javier Pastore, falou ao The Athletic sobre as conversas com os Blues envolvendo o futuro do argentino. De acordo com o representante, em entrevista ao jornalista Mário Cortegana, uma nova rodada de conversas sobre a renovação do contrato acontecerá após a Copa. O plano é de que, se não houver um acordo sobre a renovação, o atleta vai começar a explorar novas opções. O Real surge como possível destino para o argentino. A equipe do argentino já havia conversado com o Chelsea sobre uma possível renovação, ainda em dezembro.
porém na época não chegaram em nenhum acordo. Pastore contou que, como o contrato do Enzo ainda tem 6 anos de duração, eles decidiram não renovar porque os termos não eram adequados nem para eles nem para o jogador. E considerando que o Enzo é capaz de fazer grandes coisas, ele merece muito mais do que está ganhando hoje. Nessa sexta, Liam Rossênio revelou que não vai contar com o meio-campista após o Chelsea puni-lo por uma suposta fala de preferir morar em Madrid durante a pausa da data FIFA. O empresário finalizou que Enzo não entendeu a situação e quando o treinador disse, Enzo aceitou porque é um profissional exemplar, que sempre é totalmente comprometido com o que quer que seja do clube, mas o próprio empresário garantiu que não entendeu a punição, pois ele não menciona nenhum clube nem diz que quer sair do Chelsea, muito pelo contrário. Lucas Beraldo do PSG é cobiçado por 4 clubes. O PSG investiu 20 milhões de euros para comprar o Beraldo junto ao São Paulo em 2024. Na época, ele chegou como um dos defensores mais promissores do futebol mundial, mas de lá para cá, nunca se firmou totalmente no clube francês. Inclusive, por diversas vezes, seu nome foi cogitado para ser negociado pela equipe, com muitos defendendo que ele precisava de um empréstimo para retomar mais experiente. Agora, segundo o perfil PSG Insights, a saída do defensor parece certa para a próxima janela. A fonte destaca que o clube almeja negociá-lo visando financiar novas aquisições. Em meio a isso, 4 clubes manifestaram interesse, sendo eles Borussia Dortmund, Fenerbahçe, Sporting e um time não revelado da Arábia. Além disso, o perfil também destacou que o São Paulo, clube formador do atleta, também está monitorando. Existe a possibilidade dele retornar ao clube paulista nos moldes de acordo por empréstimo, com opção de compra. Contudo, os valores são um entrave para o tricolor. A equipe atravessa uma situação complicada financeiramente e teria dificuldades para arcar com os salários do atleta. Beraldo tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2028 e na atual temporada disputou um total de 15 jogos, onde marcou 1 gol. Embora venha tendo pouco espaço, o jogador passou a ser utilizado como volante por Luiz Henrique em partidas mais recentes. Inclusive, durante entrevista, o técnico espanhol mostrou-se muito satisfeito com o desempenho do brasileiro na nova função. River Plate tem chances reais de fechar a contratação de Eric Pulgar se fizer proposta para o Flamengo. O Flamengo pode negociar o Pulgar para a próxima janela. Internamente, algumas pessoas entendem que a saída seria o melhor cenário em caso de proposta. A situação pode ser benéfica para o River Plate, que tem interesse antigo no jogador. No mês de março, o jornalista Diogo Dantas, do Globo, revelou que o time argentino ainda tem interesse na contratação e fez sondagem por Pulgar. A possibilidade ganha ainda mais força ao levar em conta os valores envolvidos. No meio do ano, uma cláusula no contrato entra em vigor, permitindo que Pulgar seja negociado por algo em torno de 4 milhões de dólares. Outro fator que deve ser levado em conta é a recente expulsão do volante. Na partida contra o Bragantino, quando o Flamengo perdeu por 3-0, Pulgar agrediu o jogador rival e levou o vermelho. A atitude do Pulgar gerou um certo incômodo nos bastidores, principalmente pelo fato do clube ter sido derrotado. O pensamento é de que isso não pode acontecer. Pulgar está com 32 anos e atua pelo Flamengo desde 2022. O jogador chegou ao clube após 7 temporadas no Velho Continente, onde atuou por times como Bolonha, Fiorentina e Galatasaray. Campeão de quase tudo que disputou pelo rubro-negro, Pulgar é considerado titular absoluto no meio-campo. Nessa temporada, o chileno soma 15 jogos com 2 gols. Já em 2025 foram 40 jogos com 1 tento. Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. Em negociação relâmpago, a diretoria do Timão e o treinador chegaram a um acordo para que ele ocupe o cargo que era de Dorival Júnior, demitido no domingo. Diniz será apresentado ao elenco no treino da próxima terça e vai estar no banco de reservas na quinta, data da estreia do Corinthians na Libertadores diante do Platense. O contrato será válido até dezembro de 2026. No CT Joaquim Grava, Fernando Diniz terá a missão de reconduzir a equipe ao caminho das vitórias e recuperar o bom futebol apresentado nas fases decisivas da Copa do Brasil do ano passado. Atualmente, a principal carência do Corinthians é a criação ofensiva. O time tem apenas 5 gols nos últimos 9 jogos, período que coincide com a sequência sem vitórias na temporada que resultou na saída do Dorival. Na temporada, o Timão tem compromissos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. A diretoria entende que a atual composição do elenco é qualificada e tem boas peças para brigar por pelo menos mais um título em 2026. Fernando Diniz está em evidência no mercado nacional desde a temporada 2016, quando levou o modesto Audax à final do Campeonato Paulista. De lá pra cá passou por Atlético Paranaense, Fluminense, Santos, São Paulo, Vasco e Cruzeiro. Em 2023, melhor ano da carreira, o agora novo treinador do Corinthians levantou a taça da Libertadores pelo Fluminense. Na mesma temporada, dirigiu a seleção brasileira em 6 partidas das eliminatórias. Dirigiu a seleção brasileira em 6 partidas nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.
Foi um prazer te ter em mais um vídeo de Mercado da Bola. E eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Se inscreve e deixa o like e eu te vejo no próximo vídeo do canal. Valeu!